E muito bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago Dantas aqui. Hoje vamos trazer um vídeo rápido sobre atualização incremental. Muitas pessoas têm me perguntado sobre Fabric, e aí o Fabric traz para a gente essa imagem que explica os três modos de importação que ele considera. Só que nós vamos falar apenas do modo import. Muita gente ainda não sabe que existe a possibilidade de você, além do import completo, fazer o import incremental, que te ajuda a economizar dinheiro e também fazer os relatórios que estão pesados serem um pouco mais rápidos. Então, sem delongas, vamos direto para o material da Microsoft. Então, aqui estou no material da Microsoft, foi de onde eu tirei essa imagem, tá? Então, aqui ele fala que existem três formas de você conectar o Fabric, que é a solução atual que o Power BI está incluído. Então, ele fala do o Direct Query, que o Direct Query ele vai conectar direto ao banco. Então, ele é devagar, porque toda vez que você muda alguma coisa, ele vai fazer uma consulta SQL no banco, mas a vantagem é que você tem em tempo real, pode ser a condição de alguma organização. Aí você vai ter a questão do import, ele fala que é rápido, mas tem questões de latência e você está também duplicando o dado. E aí ele recomenda aqui que o Direct Lake é a forma mais perfeita de conectar. A ideia não é falar disso aqui, a ideia é de falar dos modelos do Power BI que contemplam os dois e o misto, né? Então, aqui ele fala dos modos de importação, que a gente tem o importar, que você vai copiar, tem o modo direct, tem o modo composto, que você pode usar os dois, da híbrida aqui, né? E aí tem a atualização incremental. Então, qual que é a diferença? Quando você pega o import completo, ele vai apagar o banco e vai puxar o banco completo. Então, qual que é a desvantagem disso? Se você tem um banco muito grande, uma tabela fato muito grande, com milhões, trilhões de linha, pode ser que ele não consiga baixar, ou você vai pagar muito caro por isso. Então, qual que é a recomendação? A recomendação da Microsoft é você começar a utilizar a atualização incremental. Então, vamos ver como funciona o tal da atualização incremental. Eu trouxe uma apresentaçãozinha só para ajudar no guia, então eu vou colocar esses links aqui embaixo para você também, se tiver um pouco mais de curiosidade para ler. E aí, como que a gente usa, Thiago, a atualização incremental? Então, vamos lá. Vamos começar uma atualização incremental do zero. Então, a primeira forma de você utilizar a atualização incremental, primeiro é você baixar a fonte. Eu vou baixar uma fonte qualquer aqui, vou colocar um campo data e valor rapidão. Vou acelerar o vídeo, tá? Beleza, coloquei aqui. E eu vou tentar fazer a aplicação agora da atualização incremental. Então, você clica com o botão direito e aqui tem a opção, a atualização incremental. Fácil assim, Thiago? Calma. Ele vai dar uma mensagem para a gente. Ó. Antes de configurar a atualização incremental, você precisa configurar os parâmetros. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que configurar dois parâmetros, que é o range start e o range end, em formato datetime, a tipagem datetime. Thiago, obrigatoriamente? Obrigatoriamente tem que seguir esse padrão da Microsoft. Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos criar dois parâmetros, um range start, um range end. Então, eu vou criar lá no nosso Power BI. Vou voltar aqui, vou entrar no editor de consultas e vou criar os dois parâmetros. Onde que cria, Thiago? Clica aqui em cima, ó, gerenciar parâmetros, e a gente vai criar um novo. Então, ele pede ó, range start do tipo, tipagem do dado, data, hora. Eu vou copiar esse aqui e vou colocar uma data aleatória aqui, ó, 01/1 de 2022. E agora eu vou criar um outro, e aí vai ser o range end. Igual, tá aqui, ó. Range start, range end do tipo datetime. Tipo, tipagem de dado, data, hora. Vou colocar aqui um valor aleatório. 1/1 de 2023. Beleza. Então, criei os dois intervalos, né? Os dois parâmetros. Agora, eu criei um banquinho aqui para gente. Vou puxar aqui. Eu criei um banco para gente, né? Então, aqui eu estou usando um SQL Server. Vou conectar. Beleza. Então, estou aqui setando o idioma português. Vou fazer uma tabela do zero aqui. Já estava apagada, então eu vou criar uma tabela que chama atualização incremental. Então, essa tabela está tendo três campos. Então, eu estou colocando que é o ID do lançamento, que vai ser minha chave primária. Ele vai ser um inteiro com atualização incremental começando em 1, e cada vez que cria um item novo, ele vai aumentando 1. É a nossa primary key, not null. E aí eu vou criar um valor decimal, que é um valor float,
e depois uma data de lançamento que vai ser um date time. Então vou selecionar aqui, apertar F5, ele vai criar para a gente a tabela. Vou dar um refresh aqui do lado e está aqui para a gente, né? Tabela 0. O que eu vou fazer agora? Eu vou inserir alguns valores. Então eu estou colocando um valor de 1 de 2022 até 1 de 2024. É o mês atual que eu estou gravando esse vídeo. Então eu vou selecionar aqui, vou fazer inserção e ele colocou os dados para a gente. Então eu vou fazer uma consulta, vamos ver? Beleza? Às vezes, pessoal, fica como dica aí, às vezes a gente pega dados que o campo de data não é data. Aí ali obrigatoriamente você viu que tem que ser data-hora. Então como que você consegue no SQL ver isso? Você pode usar essa função booleana que chama isDate. Então eu coloco lá select isDate, o campo que eu quero avaliar que é a data de lançamento, estou dando um alias, que o alias é a coluna data, do banco. Então eu venho aqui, dou um F5 e ele está falando que sim, é um tipo data. Então beleza, aqui está ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou conectar nesse banco SQL Server que está na minha máquina, lá no amigo Power BI. Tá vendo aqui, ó, nova fonte, vou procurar o conector SQL Server, vou colocar aqui, ó, localhost, vou dar um Enter. Vou procurar a tabela que eu criei, que é essa aqui, atualização incremental, de 1 de 2022 até 1/9 de 2029. Seleciono a caixinha e dou um OK. E ele está baixando para nós, né? Vamos olhar. Está habilitado o consulta nativa, ou seja, o per-folding está funcionando. E beleza. Então, o que eu fiz até agora? Eu criei o range start e o range end. Agora, eu preciso passar esses parâmetros para o campo que a gente vai usar aqui. Então, vamos pegar lá. Ó. Então, em resumo, a gente fez isso. Agora, eu preciso aplicar esses parâmetros para o filtro e lembrando que o campo tem que ser formato data-hora. Se tiver só data, ele não vai funcionar. Precisa que seja data-hora. Então, vou lá. Vou selecionar a coluna. Vou fazer um filtro entre... Eu vou colocar 2 intervalos. Vai ser posterior a, em vez de eu colocar data, eu vou selecionar o parâmetro. E aí ele traz a lista de parâmetros para a gente, que só tem 2, o start range. E aqui, precisa tirar esse anterior ou igual a, senão dá conflito da sobreposição lógica. Então eu só vou colocar anterior a e tirei o ou igual a. E aí coloco o parâmetro também e o range end. Isso aqui, pessoal, ele vai truncar um pouco o dado, vocês viram, né? Isso é vantajoso para a gente. Se vocês tiverem um banco grande aí, tem até um banco aqui do AdventureWorks, que a Microsoft disponibiliza, eu vou fazer esse teste depois. Mas vocês vão ver que o tamanho do arquivo final ele fica menor. Pega um arquivo grande de vocês e faça o teste. Você não precisa fazer a montagem do seu relatório com todos os campos, todos os dados de todos os anos. Isso deixa seu arquivo pesado. Você consegue deixar aqui um intervalo e depois muda lá no serviço se precisar, lá no serviço da Microsoft do Power BI. Mas você pode trabalhar com um pedaço do dado que isso já te ajuda a ter uma ideia se o relatório está certo ou não. Depois você expande para o resto dos períodos. E aqui na atualização incremental, o que eu fiz? Ó, eu coloquei o período 1/1 de 2022 até 1/1 de 2023. Beleza. Até aqui ok, só foi os parâmetros. Então, fiz essa parte agora. Coloquei, apliquei e tirei o ou igual que estava aqui embaixo. Passo seguinte. Agora sim, como eu tenho os parâmetros e tenho a tabela que eu vou usar, então eu vou fechar e aplicar e ele vai aplicar para a gente. Então, beleza. Vou excluir essa tabela aqui que a gente não está usando, foi só para aparecer a primeira opção de atualização incremental. Tudo certo agora. Então, eu tenho a tabela, tenho os 2 parâmetros e tenho os parâmetros aplicados à coluna que vai me ajudar a definir a atualização incremental. Então, essa coluna que você aplica tem que ser a coluna que vai ser referência para a atualização incremental. Então, o que eu vou fazer agora? Vou clicar com o botão direito e vou clicar em atualização incremental. Aí ele seleciona a tabela, né? Thiago, para qual tabela você quer aplicar a atualização incremental? E aí você clica aqui, atualizar essa tabela incrementalmente. Então, vou voltar aqui no PowerPoint, que ele fica melhor para explicar. Então, ele habilita alguns campos para a gente aqui. Esse campo é o que a gente vai parametrizar, esses 3 primeiros, esses 2 primeiros. Então, primeiro, eu vou colocar qual é o período
que eu quero manter como arquivo. E é bom evidenciar que esse arquivo que a gente vai colocar, ele não altera depois. Ele faz uma consulta uma vez para carregar a carga inicial e depois ele não altera mais. Eu vou mostrar para vocês lá na análise services depois. Então, ele carrega uma vez e acabou. E aí sempre ele vai fazer, vamos supor, essa movimentação, mas sempre em cima da data atual. Então ele pega a data atual, então, por exemplo, o nosso dado lá estava com 1/1 de 2022. Eu falei para o Power BI, traz para mim 3 anos. Então, nós estamos em 2024, ele vai puxar 2021, 2022, 2023, 3 anos para trás. E aqui o de baixo, eu passo para ele qual o período que eu quero atualizar. Sempre em relação igual à data atual, tá? Então eu vou pular aqui para vocês verem. Então, como que ele vai parametrizar? Ele vai considerar que são 3 anos, e aí, em cima da data atual, eu quero que eu considere 3 meses para trás. Então, nós estamos aqui, deixa eu olhar no calendário, mês de setembro. Então, ele fala assim, olha, só atualize 3 meses. Então, ele está pegando aqui, ó, vamos colocar o parâmetro lá que fica melhor de enxergar. Então, eu estou falando para ele, olha, atualiza para mim 3 anos e mantém atualização constante para 3 meses. E aí ele coloca as datas para a gente aqui, ó, vamos aproximar. Então, olha lá, ele está falando assim, olha, hoje eu estou no mês 9. Então, ele está falando assim, eu vou considerar 3 meses. Então, mês 9, mês 8, mês 7. E aí, em cima desses 3 meses, ele vai considerar dali para trás como arquivo, por 3 anos da faixa de dados. Então, aqui ele está falando, ó, 2024, 2023, 2022, 2021. Então, 1/1 de 2021 até 3 meses antes da data atual, que seria mês 6. Então, ele só vai carregar atualizando em média móvel, vamos falar assim, né, em atualização móvel, a partir do 1/7 de 2024. Aqui embaixo, ele fala para obter dados mais recentes em tempo real com Direct Query, não vamos utilizar isso aqui. Esse aqui, só quando os meses são meses completos. E esse aqui é quando você vai usar um campo e esse campo vai definir se teve alteração ou não. Tá? Para mais detalhes, vocês podem clicar aqui no Saber Mais. Então, aqui embaixo está aquele mapinha que eu mostrei. Né? Então, data atual, 3 meses para trás, que seria mês 9, mês 8, mês 9, mês 8, mês 7. Então, mês atual mais 2. E aí, esse período, até o começo do ano, até o mês 9, mais os anos para trás, ele vai considerar como arquivo. Então, eu vou aplicar. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar uns campos, vou até copiar do meu gabarito aqui do lado, para ficar mais fácil. Eu coloquei uma data mais antiga do nosso banco e vou colocar também a data mais recente, né? Então, se a gente olha aqui, ele tem a data mais recente. Então, se a gente olha lá no banco, ó, pegou 2022 e 1/2 de 2022. Por quê? Porque eu falei que era menor do que 1/1 de 2023. Então, faz sentido. E aqui do lado eu vou colocar uma tabelinha para vocês verem quais são os valores que estão, tá? Então, beleza. Terminei. Vou fechar esse filtro aqui. Vou fechar aqui também. Vou salvar. Salvou. Vou fazer a publicação agora. Então, vou publicar no meu Workspace. Eu estou usando uma licença Pro. Então, vou lá, meu Workspace. Beleza. Então, agora que foi publicado, vamos olhar aqui se já aparece para a gente o nosso relatório. Aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Vou ver como está o relatório. Então, se a gente observar, está exatamente igual a gente publicou, porque ainda ele não fez a carga inicial, aquela carga de parte de arquivo com um pedaço de atualização. Então, vou lá no meu modelo semântico, vou clicar aqui no atualizar, e aqui do lado a gente pode ver que já está rodando a atualização. Vamos esperar. Atualizou, vamos ver agora. Vem aqui em história de atualização. A atualização levou 43, 14 segundos. Vamos ver aqui se está atualizado já. Olha lá, ele trouxe todos os dados para a gente. Apesar do range lá, quando a gente fez a simulação, colocou só 2020. Mas como a gente parametrizou a atualização automática, atualização incremental para trazer o período de 3 anos, então ele está considerando até 2021.
E olha que o nosso dado não tem 2021. Vamos ver lá no nosso SQL Server, ó. Cliquei, não tem nada. Então aqui a gente faz a verificação se é data, se não é, porque às vezes os bancos não vêm. E aí agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou alterar um valor que é do período que a gente comentou que era para fazer como arquivo. Então vem aqui, ó, atualização incremental. Então se eu fizer qualquer atualização de 1 de 2021 até 30/6 de 2024, não é para ter alteração no banco, hein? Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou atualizar primeiro a linha 1 aqui, fazer um update na linha 1, que esse valor de 100 eu vou colocar em 500 mil. Vou fazer um update, vou ver o efeito, ó. Olha lá, linha 1 foi para 500 mil. Então vou lá no meu relatório agora e vou atualizar meu modelo semântico. Vocês vão perceber que a partir da segunda atualização, ele já não carrega o arquivo, então a atualização é mais rápida. Vou clicar aqui no atualizar e esperar. Olha só, já acabou. Vem aqui no histórico de atualização. Ele levou agora 3 segundos para atualizar. 41 para 44, né? Vamos aproximar aqui. Ó. O primeiro levou 14 segundos e esse agora ele levou só 3 segundos. Então percebam quanto que vocês economizam de processamento do computador. Aqui no caso deu 25, caiu a 25%, né? Então uma redução de 75%. Vou lá no meu relatório, vou atualizar e conforme esperado, não atualizou. Eu vou voltar lá no meu banco de dados agora ao valor normal e eu vou pegar o mês ali próximo da alteração. Então a gente colocou aqui a partir do mês 7 é para atualizar. Eu vou provocar, vou colocar no mês 6. Vamos ver. Então eu vou aqui, quero ver meu banco. Então eu vou atualizar qual linha? Vamos ver aqui, ó. Vou atualizar a linha mês 6. Então ID 30. Então, o ID30 vai subir para 500 mil. Vamos ver de novo a linha. Então, ó, no meu banco, ele subiu para 500 mil. A linha 30. Vamos atualizar lá no BI? Vou lá de novo. Atualizar modelo semântico. Vamos mostrar aqui quanto está levando um pouquinho mais de tempo. Ó, demorou um pouquinho mais, mas atualizou. Então, vamos ver. Vou dar um F5 aqui. O mês 6 não pode ter atualizado, hein? Senão eu vou pagar de mentiroso aqui. Não atualizou também, hein? Vamos para o próximo. Vou voltar o mês 6 para o valor que ele era inicial. E agora, pessoal, eu vou atualizar o mês 31. Qual que era o mês 31 de D31? O de D31 era o mês 7, ó. Vejam. Então, essa linha aqui não é para atualizar mesmo, a gente já viu, só que essa sim é para atualizar, porque está dentro daquele período que nós colocamos aqui, né? Então ele considera, olha, Thiago, eu vou incluir um do 7 de 2024, beleza? Beleza, incremental, é isso que a gente quer. Então eu vou selecionar aqui, fazer um update no banco, vamos ver como é que ficou. Olha lá, ó. Agora sim é para refletir lá, hein? Vamos ver se eu vou pagar de mentiroso. Atualizar. Já atualizou para a gente dentro dos 2 segundos, né? Vamos ver aqui no histórico de atualização. Olha lá, ó, levou 2 segundos para atualizar. Vamos ver. Vou dar um F5. E atualizou, conforme esperado. Então é isso que vai acontecer na base de vocês. Naquele período inteiro, ele vai atualizar. As outras não. Então, eu vou voltar ao valor normal e aí depois eu poderia simular para o período de 33 também. Eu vou fazer aqui junto, vai. Vou atualizar para 33, que é o mês atual, mês 9. E olha lá, subiu também, ó. Vamos atualizar lá o serviço. Atualizar. Também atualizou rápido. Quando eu der um F5 aqui, reflete também a atualização. Tá vendo como funciona? Então, toda vez que você fizer a atualização, ele vai olhar conforme data atual, 3 meses para trás. Então, se fosse, por exemplo, mês 10, que é o mês seguinte, ele olharia mês 10, 9 e 8. Então, o 7 já não mudaria, tá? Então, vou corrigir minha base aqui. E tudo vai voltar ao normal. Tudo voltou ao normal porque ele considerou a alteração do banco. E aí pode ficar a pergunta, né, Thiago, mas como que nós vamos ver tudo isso? Porque a gente está vendo a coisa acontecer, não vemos particionamento nem nada. Para
conseguir ver, pessoal, você consegue ver pelo SQL Server, e aí você vai precisar da licença Premium para conseguir ver, tá? Então, a licença Premium, você pode pegar qualquer uma das Premiums que tem lá. Então, vou alterar aqui minha licença para a gente conseguir fazer. Então, venho aqui em configurações do Workspace. Aqui que eu altero a licença do Fabric também, para quem está usando. Vamos aguardar. Eu vou alterar de Pro para Premium por usuário. Não precisa nem ser a Premium, pode ser a Premium por usuário. Vou alterar e ele vai aplicar para mim. E aí, o que ele permite? Ele tem esse link do XLMA, e esse XLMA ele só tem na capacidade Premium. E aí você consegue usar ferramentas externas para conectar e ver como estão os bancos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar o SQL Server, mas também dá para usar o DAX Studio. Então, eu venho aqui em conectar, vou conectar agora o Analysis Services. Então, eu vou colocar lá meu Entra ID, né, meu password e senha, e vou dar um conectar. Vou colocar aqui aquele endereço que a gente copiou, então aquele lá, XLMA, a gente cola aqui, coloca seu usuário e senha, marca aqui para relembrar e dá um connect. Vou descer aqui no meu XLMA, ele vai mostrar para a gente os bancos que eu tenho, né? Então eu vou usar esse aqui, atualização incremental, gravado, vem em Tables, e aí eu vou usar a tabela que a gente está usando como atualização incremental, que é essa aqui. Botão direito nela, Partitions. E aqui, pessoal, a gente consegue ver toda a mágica por trás. Por quê? No meu dado, no primeiro carregamento, não tem dados de 2021. Então, ele carregou 0 dados. Tá vendo que ele só mostra a primeira atualização aqui, ó? Esses dados históricos, ele só vai carregar na primeira atualização. Nas outras, ele não interfere mais. Tá vendo aqui, ó? 22 e 40. Então, olha lá, naquele primeiro carregamento inicial que a gente fez, ele fez até o mês 6. Que é o segundo quarto. Então, ele cria particionamento dos dados. Então, ele agregou, falou, olha, no 2022 eu carreguei 12 dados, no 2023 foi afetado um dado, depois foi afetado este dado, 3, né, e 3, porque eram só 3 linhas, né? Apesar de eu ter tentado mudar dentro do banco, ele não aceita, porque ele para de olhar aquele período. E aí, falando de mês 7, ele carregou 1, na atualização de 46, aqui também e aqui também. E aqui que você consegue ver a mágica. Então, dali para trás, ele não olha mais. E isso é móvel. No mês seguinte, ele considera 3 meses para trás, aqui no nosso exemplo, né? Você pode colocar conforme a sua realidade. E dali para trás, ele não carrega mais, tá bom? Então, aqui a gente está no nosso Workspace. Dá para fazer no DAX Studio também, tá, pessoal? Coloca lá o XLMA, vai ter as partições que eu mostrei para você, e ele mostra que ali para trás, do período que a gente colocou como arquivo, ele carrega uma vez só no primeiro atualizar, e dali para frente ele só vai usar os períodos que realmente a gente parametrizou para ele usar. Então, um sumário rápido, quais são os prós? Você vai reduzir o tamanho do arquivo durante o seu processo de desenvolvimento, você não precisa usar a sua base inteira, você pode usar só um pedaço do dado, e depois quando publicar lá no serviço, ele vai pegar o período completo. Isso reduz o que? Platitas, CPU, é uma das formas de medição de gasto dentro do Power BI. Então, quanto menor a CPU, menos você vai pagar. E também ele carrega só os valores recentes. Você não tem que fazer a carga full, né? Toda vez você tem que baixar e fazer o import completo. Não, você vai fazer o import incremental. Qual é o contra? Você não atualiza valores fora do período. Se você não considerou um campo de atualização, você pode ter um campo aleatório, um terceiro campo, um quarto campo aqui no caso, que é o que fala se teve atualização ou não. E aí você usa aquele campo como referência e não um campo de dado. Pode ser que aí você resolva o seu problema. Mas se por algum motivo tiver uma atualização no período de arquivo, aí ele não pega, tá? Aí você teria que usar um quarto campo que mostra se teve ou não atualização naquele campo. E para visualizar a mágica, que é para ver as partições, você vai necessariamente precisar de uma licença premium. Beleza? Então, conceito muito importante para ajudar vocês na organização, tanto na parte de performance e economia. E nesse vídeo a gente fica por aqui e já já a gente volta para falar um pouquinho mais sobre Power BI e Fabric e todas as outras ferramentas que nos ajudam a ser um engenheiro de dados ou um analista de dados melhor. Até logo!